Há muitas palavras do nosso vocabulário que nós as utilizamos sem que tenhamos lá uma adequada compreensão do seu real significado. Usamos elas de forma a não entender a profundeza, de não entender a magnitude, a grandeza daquilo que de fato essas palavras nos dizem. E quanto a esta expressão, ser membro do corpo de Cristo, é sobre isso que nós nos debruçaremos nessa noite, sobre este assunto, mas obviamente à luz da palavra de Deus, do texto de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Neste texto, o foco central do apóstolo Paulo é falar da membresia da família de Deus e da sua unidade. O que significa ser membro da família de Deus? E qual é a consequência mais importante da compreensão de sermos membros da família de Deus? Qual vem a ser a unidade? A membresia da família de Deus e sua unidade. Este é o nosso assunto nesta noite, à luz desse texto de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Quero te avisar de antemão que esta palavra tem para nós alguns desafios, alguns reposicionamentos, algumas reprogramações de nossas vidas como cristãos, queridos. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de fazermos novas alianças com Deus, reconfigurando a nossa caminhada. O povo de Deus precisa ser um povo que entende a urgência da palavra de Deus, e que, entendendo a urgência dessa palavra, reage a esta palavra com novos compromissos diante de Deus. Quando Jacó percebe a perfídia, o pecado dos seus filhos, quando Jacó percebe que o desandamento de sua família, porque sua família estava se afastando do Senhor, a ponto de seus filhos assassinarem uma cidade inteira, Jacó percebeu que havia necessidade de ele levantar um altar ao Senhor, de ele marcar um ponto de transição na vida da sua família, de fazer uma nova aliança com a sua família, a fim de que a partir dali, o Senhor pudesse mudar a história da sua casa, uma história que estava descambando para tragédia sobre tragédia. Por isso, à luz dessa palavra que nós ministraremos hoje, queridos, o Senhor requererá de nós um novo posicionamento, uma nova postura como igreja. Se nós queremos marcar um antes e um depois, se nós queremos marcar uma nova fase, uma nova jornada, na nossa caminhada com o Senhor, como igreja especialmente, nós precisamos responder a esta palavra que ouviremos nesta noite. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. A palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versos 1 a 6, eu quero pedir que você mantenha esse texto bíblico aberto ao longo do sermão. Nos diz assim: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Queridos, nós geralmente pensamos na nossa salvação numa perspectiva muito pessoalíssima, muito individualista. Nós geralmente falamos de salvação, falando da salvação do indivíduo, falamos da salvação de cada um, e enfatizamos essa individualidade. E quando nós observamos apenas essa dimensão, nós perdemos uma outra dimensão, uma dimensão da salvação corporativa,
uma dimensão da salvação do corpo, a salvação da igreja. Na verdade, o texto de Efésios, no capítulo 5, nesse mesmo texto, um capítulo mais à frente, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus morreu pela igreja. E aqui, nestes versos que estamos lendo, o apóstolo Paulo dá ordens, dá mandamentos à igreja, que estão baseados numa compreensão do corpo de Cristo, de sua membresia e de sua unidade. E este texto que nós lemos, observando a arquitetura, a construção do texto de Efésios, ele inicia o segundo bloco da carta de Paulo aos Efésios. O primeiro bloco é o bloco doutrinário, teológico, o bloco sobre o conteúdo da revelação, e o segundo bloco é o bloco prático, é o bloco onde Paulo nos fala a respeito daquilo que, tendo em vista a revelação, tendo em vista a teologia, tendo em vista a mensagem, aquilo que Deus nos revelou, agora, portanto, cumpram de forma prática assim. Esse bloco que nós estamos lendo é o bloco que fala da prática de vida cristã à luz da mensagem. E Paulo faz isso em diversas de suas epístolas, aqui é o caso. Neste texto especificamente, no capítulo 4, verso 1, o texto começa com um grande portanto, uma conjunção, portanto. E ele diz, portanto, inclusive nessa tradução que eu estou lendo não tem portanto, né? Nessa tradução NVI. Eu coloquei aqui entre parágrafos para que você possa ler e ver isso no texto. Mas na NVI não tem esse portanto, é uma falha dessa tradução. Na maioria das traduções há. Essa palavra grega, portanto, é uma conjunção, é uma palavrinha que ela diz mais ou menos assim, olha, à luz de tudo que eu disse antes, portanto, hajam deste modo. À luz de toda essa compreensão que eu dei a vocês aqui atrás, portanto, reajam dessa maneira. Esta palavra que eu disse para vocês, não é palavra para engordar o entendimento e a inteligência de vocês apenas. Essa é uma palavra que requer de vocês uma reação prática. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Portanto, à luz de tudo que eu disse atrás, vivam de maneira digna da vocação. Mas para que a gente entenda o que é viver de maneira digna, primeiro a gente precisa entender o que é essa vocação que nós recebemos. Ora, se há um portanto, se Paulo fala de uma vocação, essa vocação está dita aqui atrás. Nos versos antecedentes, nos capítulos antecedentes, a grande preocupação de Paulo foi, exultando no Espírito, alegrar-se com a igreja de Éfeso, por aquilo que ela havia recebido de Deus, o grande chamado, a grande vocação. A igreja de Éfeso recebeu de Deus uma vocação, recebeu de Deus um chamado, e é sobre isso que Paulo discorre no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e é lógico que eu não vou pregar aqui todo o texto de Efésios, mas eu preciso dar para você um panorama daquilo que Paulo disse no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, a fim de que você entenda esse grande portanto, a fim de que você entenda essa grande vocação, que diante dela nós somos conclamados a uma resposta digna dessa vocação que nós recebemos. No capítulo 1, abrindo essa belíssima, essa linda, eu amo a Epístola aos Efésios, ela tem uma profundidade, ela tem uma grandeza, ela tem um alcance. No capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz que o Senhor Jesus nos predestinou para nós sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. O nosso chamado da parte de Deus começa com essa predestinação de Deus para com os seus filhos, de serem adotados no Filho. Não bastou Deus nos predestinar, Paulo continua nos dizendo que Ele nos deu redenção pelo sangue de Cristo Jesus. E o que é a redenção? Ele explica, a perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Deus nos predestinou em Cristo, nos alcançou redentoramente,
nos lavando no sangue de Cristo e nos perdoando segundo as riquezas da graça de Deus. Mas Ele não apenas nos alcançou redentoramente e nos lavou em Cristo, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Queridos, quem gostaria de conhecer os desígnios e os planos de Deus? Deus revelou os seus desígnios, os mistérios da sua vontade. A quem? A sua igreja. A igreja é objeto da predestinação, a igreja é objeto da salvação, e a igreja é objeto do compartilhamento de Deus, de sua própria vontade. E sua própria vontade é estabelecer em Cristo, a partir de Cristo convergir, fazer voltar para Deus todas as coisas, terrenas e celestiais, de todos os tempos. Então Deus não apenas nos predestinou em Cristo, não apenas nos redimiu, nos perdoando dos nossos pecados, mas nos fez entender sua mente, revelando seus planos redentores neste mundo. Paulo continua nos dizendo que isso não bastava. Deus, além disso, nos selou no seu Espírito, com a promessa e a garantia da nossa herança eterna. Nós fomos predestinados, fomos lavados no sangue de Cristo, Deus nos revelou a sua mente, e Ele colocou sobre nós o seu Santo Espírito, que nos dá uma garantia, uma certeza, queridos, de vida eterna, de nossa completa redenção. Paulo, tendo dito essas coisas, começa a orar, meados do capítulo, na segunda parte do capítulo 1, a dar graças a Deus, porque Deus nos deu uma tão grande esperança, uma incomparável experiência do seu poder, e Ele designou Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja. Por isso Paulo ora. Além disso, descrito no capítulo 1, no capítulo 2, Paulo continua a nos falar da vocação que Deus nos fez e das grandes obras que Deus realizou em nós. E Paulo nos lembra: vocês estavam todos mortos nos pecados e delitos de vocês. Nós vivíamos na carne, fazendo a vontade da carne, e por natureza nós merecíamos a ira de Deus, o juízo de Deus contra nós. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos Cristo Jesus. Paulo relembra o nosso estado, a fim de que nós valorizemos aquilo que Cristo fez por nós. Em seguinte, em meados do capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele havia nos lembrado do nosso estado moral, individual, pessoal, e em meados do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a nos lembrar do nosso estado enquanto povo, enquanto nação, enquanto agremiação, nós, enquanto gentes. E Paulo vai dizer: vocês eram gentios por nascimento. O que isso quer dizer, queridos? Que vocês não tinham Deus no mundo, estavam separados de Deus, viviam sem Deus, viviam sem Cristo, viviam sem um rei, sem um soberano. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram chamados para perto. Para quê? Para fazer um novo homem, ou melhor, uma nova humanidade. Paulo está nos relembrando que nós, enquanto seres humanos, estávamos caídos todos, tanto os gentios quanto os judeus. Mas agora, por meio de Cristo, Deus vem num projeto redentor de criar uma nova humanidade. Uma nova humanidade constituída de todas as pessoas que se achegarem a Cristo, quer judeus, quer gentios. Não haverá um novo céu, não haverá uma nova terra, haverá também uma nova humanidade. E destes três, a primeira que Deus começou a criar foi a nova humanidade. Paulo está nos lembrando, queridos, que antes nós éramos seres humanos caídos, mas que fomos trazidos para o corpo de Cristo
reconciliados com Deus, e agora estamos sendo a nova humanidade. Se outrora Deus havia criado a humanidade, Adão e Eva, e estes pecaram, caíram, ficaram destituídos da glória de Deus, e todos os humanos depois se apartaram de Deus, agora nós já não temos ligação com o velho Adão. Nossa ligação é com o novo Adão, que é Cristo. Ele é o cabeça desta nova humanidade, da qual nós agora fazemos parte como corpo e como igreja. Paulo está então salientando um aspecto corporativo da nossa salvação, o aspecto de coletividade. Nós somos a nova humanidade de Deus, a igreja, o novo povo de Deus. E por isso, num dos mais belos versos deste capítulo, o apóstolo Paulo nos diz que nós não somos, no verso 19, no capítulo 2, Paulo diz: portanto vocês já não são estrangeiros, vocês já não são alienígenas quanto a Deus, vocês não estão separados de Deus como povo, vocês não são forasteiros, mas o que vocês são? Concidadãos dos santos, e uma das expressões mais importantes de todo esse texto, membros da família de Deus. Agora vocês são membros da família de Deus. Paulo vai dizer no capítulo 3, eu fui feito ministro do Evangelho, exatamente para proclamar isto, para proclamar esta boa nova tão extraordinária. Por causa de vocês é que Deus assim me fez ministro do Evangelho. Então isto é a vocação, amados. Isto é a vocação da qual Paulo fala aqui no capítulo 4, quando ele diz-nos: portanto, queridos, eu quero salientar a vocês que, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação, queridos? Esse chamado, a predestinação de Deus em Cristo para nós. Deus ter perdoado os nossos pecados em Cristo. Deus ter nos tirado de uma região de morte, nos feito reviver em Cristo. Deus, a nós que não éramos povo, nos ter ligado ao seu povo e nos ter feito os membros da sua família. Essa vocação tão especial, o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, portanto, à luz disso aqui, à luz dessas grandiosas obras de Deus para com vocês, eu peço a vocês, eu rogo a vocês, como prisioneiro do Senhor, vivam de maneira digna disto que Deus fez por vocês. Deus tornou vocês filhos. Às vezes a gente usa essa expressão, filho de Deus, Deus Pai, e a gente não entende a dimensão corporativa dela, né? A gente entende a dimensão afetiva, mas não corporativa. E Paulo está ressaltando aqui exatamente a dimensão corporativa. Como assim, pastor? O que quer dizer corporativo? Preste atenção. Às vezes nós falamos de Deus como nosso Pai, pensando apenas na dimensão afetiva. Um pai na relação com o seu próprio filho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esta expressão, esta palavra que nós dirigimos a Deus, é uma confissão não apenas da nossa relação com Deus. Ela é uma confissão da nossa relação com a igreja. Se Deus é Pai, eu sou membro da família de Deus. Percebe isso, querido? Se Deus é meu Pai, eu sou membro da família de Deus. Existe uma vocação. Que vocação? Deus me chamou para ser membro da sua família. Você consegue entender que há uma dimensão pessoal e há uma dimensão corporativa, de corpo, da nossa salvação? E que essas dimensões, a dimensão pessoal e a dimensão corporativa, elas são inseparáveis, queridos. Também é impossível ser membro do corpo de Cristo sem ser filho de Deus, porque essas duas dimensões estão
umbilicalmente ligadas. Você percebe que ser salvo em Cristo é o mesmo que tornar-se membro da família de Deus, segundo esse texto que nós lemos? Então, preste atenção. Há um propósito na nossa salvação que transcende, que vai além apenas a nossa salvação pessoal, particular, individual. Nosso título, nosso CPF, nosso nome. Há um propósito na nossa salvação que transcende a mim mesmo. Ela diz respeito a nós. O compromisso que eu assumo com Cristo não é apenas um compromisso com Cristo. É um compromisso com Cristo e com a família de Deus. Olha o que Deus está fazendo, queridos, preste atenção. Deus nos salva em Cristo para criar de nós uma nova humanidade, a fim de que essa nova humanidade seja o início da renovação de todas as coisas. A igreja, disse o apóstolo Paulo nesse texto que lemos, é a nova humanidade de Deus. E nós temos como objetivo, disse o apóstolo Paulo, fazer convergir a Cristo todas as coisas. Por isso, à luz disso, nós conseguimos entender o que o apóstolo Paulo nos diz, quando ele declara-nos: vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Isto que Deus fez com você, querido, pessoal e particularmente, tem de transbordar na minha e na sua vida uma responsabilidade, um zelo, um compromisso de eu buscar me achar ser encontrado diante de Deus digno, vivendo de modo digno daquilo que Deus me fez como membro da sua família. Sejam encontrados dignos de serem chamados filhos de Deus, membros da família de Deus. Nós carregamos sobre nós, queridos, o nome de Cristo, o nome de uma família, a família de Deus. Você já deve ter ouvido, aqui dentro da nossa Constituição, de acordo com o extrato da nossa formação aqui em Brasília, nós não tendemos em Brasília de ter famílias tradicionais, na verdade, porque viemos de toda parte do país e acabamos constituindo família há pouco tempo, aqui mesmo. O máximo que as famílias têm aqui são 3 gerações, se houver muito 4 gerações. Por isso não é para nós esse conceito da herança do nome da família, não é algo que está muito vivo, não é um conceito que está claro para nós, mas eu gostaria que você pensasse na perspectiva de famílias que por séculos, às vezes por milênios, habitam uma determinada região e o quão importante elas acham preservar, zelar, cuidar do nome da família. É disso que o apóstolo Paulo está nos falando, queridos. Vivam de maneira digna da vocação. Vocês foram chamados para receber um nome sobre vocês, o nome de Cristo, da família de Deus. Por isso, respondam a este nome com zelo. Não tratem isso que Deus fez com vocês como coisa qualquer, amados. Este é o apelo de Paulo. E Paulo continua nos ordenando no verso de número 3. Olha a expressão de Paulo, no verso 3. Façam todo o esforço, irmãos, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Ela é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Primeiro importante conceito aqui, e é o conceito central de todo este texto,
se não de toda epístola. Este é o umbigo de todo esse texto. Este é o coração, este é o centro do qual todo esse texto gravita. Que centro? O centro que diz respeito à unidade do Espírito na igreja, do povo de Deus. Este é o coração de todas as coisas, a ideia mais importante. E o apóstolo Paulo argumenta que nós devemos buscar essa unidade por alguns motivos, dentre eles porque existe um só corpo de Cristo. Não existem famílias de Deus, existe uma família de Deus. Percebe isso? Não existe agremiações de Deus, existe uma agremiação, há um só corpo, há um só Espírito. O mesmo Espírito que alcançou a mim é o mesmo Espírito que alcançou você, que alcançou a Pedro e a Paulo, que alcançará os últimos a serem redimidos. Há um só Espírito, há uma só esperança. A esperança da igreja é una. E essa palavra, esse verbo eulpizo, ele fala da esperança eterna. Todas as vezes em que Paulo usa, eulpiz, no caso aqui é o substantivo, todas as vezes que Paulo usa esta palavra, ele está se remetendo à esperança eterna. Quando você encontrar no vocabulário de Paulo a palavra esperança, de que ele está falando? Da vinda de Cristo Jesus pela segunda vez, para chamar o seu povo uma vez por todas para si. Há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé. Existe um só corpo de doutrinas nos quais nós cremos, que são as questões mais importantes. Há um só batismo, o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo único pelo qual nós ingressamos no corpo de Cristo, uma só morte e ressurreição para entrar no corpo de Cristo. Esse é o argumento de Paulo pela unidade. Queridos, há um só Deus, Ele é Pai de todos, e por isso nós precisamos de unidade. E aqui há duas perspectivas pelas quais Paulo fala de unidade. Duas perspectivas. E é possível ver e entender que são duas perspectivas, porque ele trata de dois assuntos. Antes, ele trata do assunto da unidade da relacional, e depois ele fala do assunto no capítulo subsequente, dos versos seguintes do capítulo 4, da unidade de propósito. Então, preste atenção aqui. Preste atenção. Existem dois aspectos da unidade, os quais Paulo está ressaltando. Unidade relacional e depois a unidade em propósito. Queridos, quando nós olhamos Paulo dizendo, por exemplo, para eu poder explicar para você estas duas dimensões de unidade. Quando nós olhamos para Paulo dizendo, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam como família de Deus, amados. Sendo completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-se uns aos outros. De que é que Paulo está falando? De unidade relacional. Como família, o Pai quer que haja unidade relacional nesse corpo, nessa família, nessa igreja. Também Paulo não está falando apenas de unidade relacional, ele está falando de unidade de propósito. Quando nós olhamos os versos subsequentes ao verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo subiu aos céus, distribuiu dons aos homens. E quando ele distribuiu dons aos homens, o que ele fez? Ele capacitou na igreja, especialmente líderes, para quê? Líderes para formarem e capacitarem a igreja, para que a igreja então possa crescer em unidade, e a igreja crescendo em unidade, cada um desenvolva os seus dons, e esses dons sejam operosos para o crescimento do corpo de Cristo, a fim de que cada um de nós cheguemos à maturidade. E chegando à maturidade, nenhum seja mais menino. De que Paulo está falando? Paulo está falando de unidade de propósito. Deus tem um projeto para o qual é necessário que a igreja tenha unidade de propósito. A igreja entenda que ela tem uma liderança que lhe forma, a igreja se coloque na condição de aprendiz, se submeta a esse crescimento e esse aprendizado, e cada um de nós sejamos operosos no trabalho que fazemos. Este texto, a unidade do Espírito, antecede-nos, Paulo falando da unidade em sentido relacional, e sucede Paulo falando da unidade em respeito ao
propósito, duas perspectivas de unidade. Queridos, a unidade, há uma beleza na unidade, há uma dimensão estética da unidade. Quando nós temos em nós um certo apreço estético pela unidade. Quando nós olhamos uma paisagem, quando nós contemplamos a beleza das coisas, quando nós olhamos para um rosto, né, uma feição humana, quando a beleza, quando a simetria. Hoje já se sabe que um dos parâmetros da estética da beleza é a simetria, é a igualdade entre um lado e o outro lado. Embora a maioria de nós, obviamente, tenha um lado um pouco diferente do outro lado. Mas nós encontramos beleza na unidade. Uma coisa que eu acho lindo, queridos, é quando eu vejo um revoar de pássaros. Milhares de pássaros voando ao mesmo tempo, numa mesma direção. Não é bonito? Dançando. Quando eu vejo cardumes de peixes percorrendo o oceano. Não há beleza nisso? Unidade é beleza. E Deus fez o que é bom e belo. Por isso Deus se preocupa com a unidade do seu corpo, obviamente, tanto pelo aspecto estético, quanto pelo aspecto moral. Paulo está nos falando da unidade na convivência, como família de Deus, filhos de Deus, irmãos, consequentemente uns dos outros, temos de buscar esta unidade na convivência. O salmista diz, esse texto é conhecido de todos nós: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Talvez você não saiba, mas aqui o salmista está pensando, sabe em quê? Esse aqui é um dos salmos que nós chamamos de canto dos degraus, ou cântico das subidas. Músicas que os salmistas utilizavam quando eles estavam subindo a Jerusalém para adorar a Deus. Existia unidade nos irmãos quando eles estavam subindo a Jerusalém para adorar a Deus. E quando nós lemos os textos que falam da cultura daquele tempo, nós lemos, por exemplo, que era comum eles subirem com alegria e buscarem cuidar uns dos outros na trajetória até chegar à Cidade Santa. Pelos perigos que existiam na trajetória, cuidando uns dos filhos dos outros, irmãos, como se fossem seus próprios filhos. Você sabe por que Jesus sumiu? Quando subiram a Jerusalém, estavam voltando para Galileia, porque eles confiaram demais na unidade do corpo. Por quê? Porque os pais se responsabilizavam pelos filhos uns dos outros. Tanto é que os pais de Jesus foram perceber a perda de Jesus já depois de alguns dias. Por quê? Porque eles estavam confiando que aquela greia, aquele povo, do qual o salmista disse: olha que coisa boa, os irmãos estão subindo para buscar a Deus e eles têm uma relação de convivência fraterna, buscam cuidar uns dos outros, cuidar uns dos filhos dos outros. Olha que coisa boa, que agradável é que os irmãos vivam em união. É disso que o texto bíblico está nos falando, quando o apóstolo Paulo fala para nós sermos humildes. Somos família. Ninguém aqui tem uma patente, tem uma posição que, por natureza, faça-lhe superior ao trem. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos nos submeter uns aos outros em amor. E aqui nesse texto de Efésios, como consequência disso que ele está falando, o apóstolo Paulo vai nos dizer que todos nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, queridos. Que consequência espetacular! Se nós entendermos que somos família de Deus, se nós entendermos que precisamos de uma unidade relacional, uma beleza da unidade na convivência, e aplicarmos esse princípio simples. Quando dentro de uma casa, você tem irmãos brigando por superioridade, como é que o pai lida com isso, queridos? Como é que o pai trata com isso? O pai fica satisfeito com isso, o pai fica feliz com isso. Mas quando dentro de uma casa, um irmão dá precedência a outro irmão, um irmão cuida do outro irmão, como é que o pai lida com isso? Como é que o pai se sente? Você acha que nós agradamos a Deus
Quando os nossos comportamentos, como cristãos, uns para com os outros, são comportamentos altivos, soberbos, você acha que Deus não está nem aí para isso? Imagine se Deus, nosso Pai, nós, sua família, Deus observando o comportamento de um irmão para com o outro desse modo. Como Deus reagiria? Disso está falando o apóstolo Paulo. De quê? Da beleza da unidade na convivência. Além de falar da beleza da unidade na convivência, o apóstolo Paulo nos fala da beleza da unidade no propósito e na ação. Eu já expliquei para vocês que mais à frente, seguindo nos versos seguintes, em decorrência disso que ele disse, o apóstolo Paulo diz: queridos, prestem atenção, Deus constitui uma liderança sobre vocês, a fim de que essa liderança instrua, capacite, dirija vocês, para que vocês estejam aptos a cada um cumprir o seu papel. E cada um cumprindo o seu papel, a igreja de Cristo seja edificada. E então, tanto vocês tenham unidade em propósito, quanto em ação. Queridos, a unidade em propósito e em ação permite a execução bela e perfeita de muitas coisas que de outro modo seriam muito mais difíceis. Por exemplo, você já viu pássaros voando em formação de V? Já viu? Talvez em filmes, né? A gente não tem isso passando aqui pelo nosso céu no Brasil. Isso é mais comum nos lugares onde há uma forte mudança climática e os pássaros precisam fazer longas migrações. Cisnes, por exemplo. Os cisnes voam em formação de V. É bonito olhar para o céu e ver, não é? É bonito, ali há a unidade. Você sabe por que eles voam em forma de V? Existe um comportamento corporativo aqui. Um comportamento onde eles exercitam o mesmo propósito e eles trabalham de modo harmônico neste voo. Eles têm o desejo de dirigir-se a uma determinada região do mundo, a migrar. E o que eles fazem? O mais forte, o mais rápido, o que tem mais condições de, no primeiro momento, assumir a vanguarda do voo, ele vai à frente daquela formação em V, suportando toda a resistência do ar. Os demais colocam-se num ângulo atrás dele, numa formação em V, de um modo que eles, a resistência do ar que o da frente recebeu, ele já não recebe mais. O ar, a resistência é muito menor para ele. E assim são distribuídos cada um dos pássaros, de acordo com a sua idade, sua capacidade, sua resistência. Quando o da frente está muito cansado, o que ele faz? Vai para o final da fila e depois um dos outros assume a frente. Deus criou a natureza com beleza de unidade, propósito e ação. Quando a palavra de Deus nos conclama, queridos, a que nós tenhamos unidade de propósito e ação, primeiro nos dando um projeto que é muito maior que nós mesmos, o projeto de fazer Cristo conhecido no mundo, o projeto de manifestar a glória de Deus no mundo. Nós já temos aqui uma direção, um alvo, e depois pelos mecanismos que Deus distribui à sua igreja, Deus dá a cada um de nós condições, habilidades e ferramentas, para que cada um de nós ocupe o seu lugar no voo, a fim de que possamos fazer a migração que temos de fazer, desenvolver o trabalho que temos de fazer, para a glória de Deus Pai. Deus criou a igreja para cooperação mútua na criação do mundo, do novo mundo, da nova humanidade, ao lado dele. Percebe, queridos? Então, olhe bem, o apóstolo Paulo está falando dessas duas dimensões de unidade: unidade relacional e unidade de propósito. Paulo está dizendo, irmãos, olhem o que Deus fez com vocês. De onde Deus tirou vocês? Para que Deus fez isso com vocês? Deus fez isso para que vocês fossem filhos da família de Deus. E o que isso quer dizer? Apenas que vocês tenham um relacionamento de ternura com o Pai? Não, amados. Isso quer dizer que agora nós, como família, precisamos viver em unidade. E isso implica em que eu busque desenvolver um relacionamento fraterno
com o meu irmão. Isso implica em que eu, como igreja, entenda a minha corresponsabilidade com o corpo de Cristo. E para enfatizar isso, o apóstolo Paulo usa a expressão: esta unidade é lastreada especialmente pela unidade que há em Deus. E Paulo vai dizer: há um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos, irmãos. Um só Deus e Pai de todos nós aqui, de todo o corpo de Cristo. De todos os cristãos que já viveram e todos os cristãos que ainda viverão e ainda nascerão. Há um só Deus e Pai, e aqui eu preciso ressaltar essa dimensão, porque é nela que nós estamos vivendo. Há um só Deus e Pai de todos os membros desta igreja. Tanto dos que já foram, quanto dos que são agora, quanto daqueles que ainda virão a ser. Há um só Deus e Pai. E assim como Ele é seu Pai, se alegra em você, Ele é Pai daquele que está se achegando aqui, que muitas vezes está passando por problemas, que não está conseguindo ainda vencer o seu pecado, que ainda está lutando contra os velhos hábitos. Ele é Pai desse irmão. E o que nós fazemos com os nossos irmãos que estão precisando de ajuda? Nós os criticamos, nós debochamos deles, nós somos relapsos com as nossas palavras para com eles? Não. Nós cuidamos dos nossos irmãos. Há um só Deus e Pai. Há um só Deus e Pai, inclusive dos nossos irmãos que mesmo estejam em situação de pecado. Há um só Deus e Pai. Ele é sobre todos. Existe uma dimensão nessa família na qual Deus nos chama para ouvir a sua voz e nos submetermos a ela. Por isso ele ressalta que Deus é sobre todos. E nós estamos aqui como igreja não para atentar aos nossos planos e propósitos, mas aos propósitos do Pai. Não é por sua causa, meu irmão. Não é por minha causa, é por causa de Cristo e da sua glória. É por causa da vontade de Deus de restaurar em Cristo todas as coisas. É por causa disto. Ele é sobre todos, mas também Ele é por meio de todos. Isso é lindo, irmãos. Nesta unidade, nós precisamos entender que Deus é por meio de todos. Ou seja, não há ninguém por quem Deus não haja. Na igreja, no corpo de Cristo, não há ninguém por quem Deus não haja. Todos são instrumentos de Deus para a sua própria glória, para alcançarmos o projeto que Deus mesmo designou para a sua igreja. Ele é em todos, por menor que seja o membro, ainda um dedo mindinho, Deus é por meio dele, por meio deste irmão, por meio de cada um de nós. E eu acho interessante que às vezes a gente quer que Deus fale conosco, que a gente despreza o canal, o jeito que Deus escolheu de falar conosco, através da sua palavra, por meio da sua igreja, de cada um de nós. Quando você senta-se com o irmão para conversar com ele, para compartilhar da sua vida um problema seu, e o irmão, pela sabedoria do Espírito, instrui você segundo a sua palavra, Deus o está instruindo. Quando você precisa de alguma ajuda numa tarefa, e o irmão estende a mão para cuidar de você, Deus está agindo através deste irmão. Esta unidade é lastreada especialmente por haver um só Deus, Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Certo? Ok, queridos? Paulo nos apela, à luz do que Deus fez em vocês, à luz daquilo que Deus fez em vocês, amados, do que Deus realizou em vocês. Vivam em unidade, unidade relacional, unidade de propósito, corresponsabilizem-se uns pelos outros. E ele usa um modo
ele expressa-nos o modo como nós devemos nos responsabilizar. E ele diz: façam todo o esforço. Percebe aqui, queridos? Façam todo esforço. O verbo grego é apoudazo, que quer dizer: faça o seu melhor. Trabalhe duro. Não poupe esforços. Há pessoas que se perguntam: Senhor, para o que o Senhor me chamou? Eu te respondo facilmente: o Senhor te chamou para a edificação do seu corpo, que é a igreja, a fim de que o nome de Cristo seja proclamado pela sua capacitação, através da sua liderança na sua igreja local. Você quer mais? Quer uma coisa mais específica que isso? Na quadra 36 do setor leste do Gama, dos lotes 24 a 26. Aqui nós nos reunimos para que Deus faça isso em você. Você precisa de uma revelação mais específica e clara que essa, irmãos? Você não vai pedir que haja uma revelação aí de alguma coisa, né? Que esteja oculta aí, que, enfim, né? Que cor que é o batom que eu tenho na minha bolsa? Não, isso eu não sei te dizer, irmão. Eu sei te dizer. A luz da palavra de Deus. A revelação da Escritura. Para que Deus te chamou. E para isso Deus exige de mim e de você, sabe o que, queridos? O melhor. O apóstolo Paulo diz: faça o seu melhor, trabalhe duro para isso, não poupe esforços para isso, não seja preguiçoso para isso, não seja negligente com a unidade do corpo, não seja negligente com a unidade relacional e não seja negligente com a unidade de propósito do corpo, irmão. Quando o cristão, olha o que eu vou te dizer, quando o cristão é negligente na unidade relacional, ele é egoísta e se torna um motivo de tropeço para os seus irmãos, ao invés de uma ligação de paz. Eu repito, quando o cristão é negligente na unidade relacional, ele é egoísta e se torna um motivo de tropeço aos seus irmãos, ao invés de uma ligação de paz. Quando na dimensão dos nossos relacionamentos, das nossas preocupações uns com os outros, nós pensamos apenas em nós mesmos, ao invés de nós sermos um elo de ligação, como disse o apóstolo Paulo, no vínculo da paz, sabe o que nós nos tornamos? Pedra de tropeço. Calvino nos diz o seguinte: de onde procede a rudeza, a soberba, a linguagem desdenhosa lançada contra os irmãos? De onde procede as questiúnculas, as brigas por questões pequenas, os insultos, as reprimendas, senão do fato de cada um amar excessivamente a si próprio e buscar em demasia seus próprios interesses? Não é daí que nascem essas coisas, irmãos? Não é quando nós estamos preocupados de nós apenas conosco mesmo, que acontecem palavras rudes, que acontece esse desdenho para com os nossos irmãos, que acontecem essas questões, esses conflitos familiares. Mark Dever, no texto 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele diz o seguinte: você se reúne com a igreja em uma aliança para amá-los e dedicar-se a eles? Olha a palavra do apóstolo Paulo. Façam isso com dedicação, façam isso com esforço. Dê o melhor de vocês. E Mark Dever nos pergunta: você se reúne em aliança com seus irmãos para se dedicarem a amá-los? Ou você diz que conhece o amor de Deus em Cristo, mas apesar disso, vive de um modo que torna mentirosa esta afirmação? Ou você diz que conhece o amor de Deus em Cristo, mas apesar disso, vive de um modo que torna mentirosa essa afirmação? Mas que palavra dura de Mark Dever, pois quem disse isso foi o apóstolo João. Se eu digo que amo a Deus a quem não vejo, eu não consigo amar o meu irmão a quem vejo, eu sou o quê? Mentiroso. Ele continua dizendo:
Você diz que conhece esse tipo de amor que não tem limites, mas em seu amor pelos outros, você coloca limites dizendo na realidade, irei até este ponto, mas não além daqui? É assim que nós tratamos uns com os outros? Não, esse irmão eu suporto até uma determinada circunstância, a partir daqui eu não suporto mais. Esse é o tipo de amor de Deus sem limites que nós vivemos, queridos. Aqui, o apóstolo Paulo diz para nós fazermos o melhor dos nossos esforços para guardar a unidade relacional do corpo. Além da unidade relacional do corpo, o apóstolo Paulo nos exorta a fim de que nós guardemos a unidade de propósito e de ação. E aqui eu digo, quando o cristão é negligente na unidade de propósito e ação, ele usa da igreja como mero instrumento de satisfação de suas próprias necessidades. Como se ela existisse apenas para si mesmo. Quando eu estou desvinculado do corpo de Cristo, quanto ao propósito para o qual o corpo de Cristo foi criado, e eu sou negligente para com esse propósito, eu uso da igreja como mero instrumento para a satisfação das minhas próprias necessidades. Quando eu estou despreocupado da ação da igreja enquanto agência de Deus no mundo, quando eu não me relaciono, não me comprometo, não me envolvo, não é só uma questão de, pelo amor de Deus, ajude o pastor, não, queridos. Pelo amor de Deus, não me ajude, se for apenas por causa de mim. Pelo amor de Deus, não me ajude, se for apenas para ganhar uma estrelinha na sua titulação. Se for para você ser ordenado, pelo amor de Deus, não me ajude. Mas se for para cumprirmos o propósito para o qual Deus nos chamou como igreja, nós estamos realizando de modo correto a missão para a qual Deus nos designou e, se não for assim, nós temos lidado com a igreja como mero instrumento de nossa satisfação pessoal, ainda não é Cristo quem reina em nós. Mark Dever vai sobre isso nos dizer a seguinte frase. Irmão, guarde aqui, ouça isso com atenção, abra os seus ouvidos, olha a palavra de Mark Dever. Unir-se a uma igreja aumenta nosso senso de fazer parte da obra da igreja, da sua comunhão, do seu orçamento, dos seus objetivos. Deixamos de ser consumidores bajulados e nos tornamos participantes cheios de alegria. A gente deixa de ser consumidor da igreja, bajulado pela liderança, que a qualquer custo quer nos manter lá dentro, a fim de que o rol de membros continue crescendo, e deixamos de ser consumidores bajulados para nos tornarmos o quê, queridos? Participantes cheios de alegria. Qual a consequência disso? Veja se isso calha em mim, calha em você. Paramos de chegar tarde, de lamentar por não havermos recebido exatamente o que desejávamos. Em vez disso, chegamos cedo e tentamos ajudar os outros em suas necessidades. Temos de começar a considerar o ser membro de uma igreja não como uma filiação útil, somente em ocasiões especiais, e sim como uma responsabilidade regular, que nos envolve na vida dos outros para satisfazer os propósitos do Evangelho. Queridos, o apóstolo Paulo nos exorta, faz o melhor, meu irmão, faz o melhor, dá o melhor de si, lembre-se, você é membro da família de Deus. Deus tem um propósito de revelar Cristo a este mundo. Enquanto nós estivermos patinando, queridos, sabe, lidando com questiúnculazinhas, se tem uma coisa que me deixa estressado em projetos, em gestão de projetos, é quando ao invés de olhar para frente, olhar para a execução do projeto, desenvolver os recursos necessários, colocar cada pessoa no seu lugar, capacitar as pessoas para que cumpram seus planos. A gente percebe que, na verdade, às vezes, no desenvolvimento dos projetos, as pessoas estão lidando com questões
estão alheias ao projeto. Ao projeto, irmãos, do reino de Deus. Você não foi chamado apenas para ser salvo no seu CPF. Você foi chamado para ser membro do corpo de Cristo. E Deus Pai olha para você como filho. Ele olha para a família e diz: e aí? Você vai deixar o seu irmão assim? Meu querido, eu sou seu pai. Você não acha que você tem de prestar contas a mim de como você está lidando com o seu irmão? Eu dei uma missão para vocês todos, pessoal. E vocês acreditam que eu não vou pedir contas dessa missão que eu dei a vocês como igreja? Paulo está dizendo: irmãos, sejam zelosos do cumprimento deste propósito, da unidade. E zelem relacionalmente, zelem pelo propósito. Queridos, tendo compreendido isso, compreendido o quê? Você é membro da família de Deus, certo? Você entendeu isso, irmão? Você entendeu que isso não diz respeito só à sua relação com Deus? Isso diz respeito ao propósito de Deus Pai para com a sua família. Isso diz respeito à sua relação com o seu irmão. Sua relação com o seu irmão é uma questão de Deus. À luz disso, tendo compreendido essa dimensão de nós sermos membros da família de Deus, eu quero fazer um apelo, irmãos, a cada um de vocês. Eu quero fazer especificamente 4 apelos. O primeiro apelo é o seguinte: meu irmão, comprometa-se a ser digno de ser membro da família de Deus. Não viva de modo a desonrar o nome da igreja, a família de Deus. Amém, irmão? Comprometa-se a ser digno. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E uma das dimensões das quais Paulo está dizendo é: não viva de modo a desonrar o nome da igreja, o nome de Cristo. Há cristãos, queridos, que por não se comprometerem com a dignidade do nome de Cristo, eles confundem tanto os verdadeiros cristãos quanto os não cristãos. Infelizmente. Há cristãos que, por não viverem de modo digno da vocação que foram chamados, eles confundem os novos cristãos que estão chegando à igreja e confundem aqueles que não são cristãos. Porque o não cristão olha e fala: isso aqui é ser cristão? Ah, então eu estou bem, estou no céu, estou melhor que esse cara. Não é assim? Ele confunde. Nós às vezes confundimos os não cristãos quando nós não observamos essa exortação de Paulo. E o primeiro pedido, o primeiro apelo que eu quero fazer nessa noite, querido, eu quero fazer um apelo para que nós tomemos uma postura diante de Deus, façamos um compromisso. O primeiro apelo que eu faço nessa noite é nesse sentido: comprometa-se em ser digno de ser membro da família de Deus. Não desonremos o nome da família de Deus. Nos confessemos, nos arrependamos, lamentemos, pranteemos e choramos, peçamos misericórdia a Deus. Senhor, hoje eu quero tomar uma postura para que o Senhor seja glorificado em mim, para que os não cristãos reconheçam teu nome e tua glória em mim, e para que os demais cristãos que estão começando na fé possam ter um caminho pavimentado através da minha vida. Segundo apelo que eu quero fazer, à luz desta palavra pregada: comprometa-se, querido, com a unidade relacional do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala para nós sermos humildes, zelarmos uns dos outros. Deixa eu te pedir uma coisa, meu irmão: defenda o seu irmão. Zele da vida do seu irmão. Preocupe-se com o seu irmão. Cuide dele como se ele fosse um filho mais novo, colocado aos seus cuidados pelo pai, porque de fato assim o é.
Quando nós chamamos Deus de Pai, as pessoas que Deus está agregando na sua família, está agregando sob sua responsabilidade. E embora não soubesse Caim, Deus pediu contas da vida de Abel. Deus pedirá contas a nós, amados, da vida dos nossos irmãos. Irmão, zele do seu irmão. Comprometa-se com a unidade relacional do corpo de Cristo. Reassumamos há questões, queridos, na nossa vida cristã, que a gente precisa aprender e frequentemente nos reposicionar diante delas, e esta é uma delas. Comprometa-se com a unidade relacional do corpo de Cristo. Quero fazer um terceiro apelo, são apenas 4. O terceiro apelo é: comprometa-se com o seu crescimento espiritual e com o crescimento espiritual dos seus irmãos. Queridos, como é que você cresce espiritualmente? Como é que você cresce espiritualmente? Te digo, um jeito muito simples, está lá em Atos capítulo 2, verso 42. A igreja perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, a palavra koinonia, que pode inclusive significar oferta, na comunhão, na koinonia, no partir do pão e nas orações. Como é que você se compromete com o seu crescimento espiritual, querido? Orando, junto com a igreja, também, inclusive. Eu temo que quando nós não oramos em comunidade, nós tenhamos muita dificuldade de fato de orarmos particularmente, irmãos. Geralmente é isso que eu tenho visto na minha experiência. Quando nós não oramos em comunidade como igreja, queridos, a oração da igreja junta tem um propósito extraordinário, amados. Extraordinário. Às vezes nós pensamos na oração apenas na perspectiva de eu ir, para eu pedir a Deus alguma coisa para mim. A ordem da oração também envolve esse aspecto corporativo. Orarmos para que os projetos de Deus se cumpram em nós. Orarmos para intercedermos uns pelos outros. Eu posso até estar sem alguma necessidade urgente, mas uma questão importantíssima é eu me comprometer com o meu crescimento espiritual e com o crescimento espiritual do meu irmão, a tal ponto que isso se concretize em eu envolver-me, por exemplo, na oração da comunidade, a oração comunitária. Comprometa-se com o seu crescimento espiritual. Deus separa pessoas para capacitarem os membros, a fim de que os membros desenvolvam seus dons e trabalhem no ministério. Como isso acontecerá? Aprenda a doutrina pelo ensino, pela pregação. Aprenda a doutrina pelos recursos que a sua igreja disponibiliza para você crescer. Envolva-se na comunhão, no relacionamento intencionalmente com seus irmãos. E ore em comunidade. Comprometa-se com o seu crescimento espiritual e com o crescimento espiritual dos seus irmãos. Por fim, comprometa-se com os projetos do reino de Deus que o Senhor está fazendo através da sua igreja, contribuindo, orando e servindo. Acabei de citar que nesse texto de Atos 2,42, a palavra que nós traduzimos ali por comunhão é a palavra koinonia. É engraçado que é uma palavra utilizada inclusive nos textos muitos textos do Novo Testamento para referir-se à oferta. Os irmãos viviam em comum e ofertavam e cuidavam uns dos outros também financeiramente. Comprometa-se com a sua igreja, com os projetos do reino de Deus, através da contribuição, através da oração e através do seu serviço. Qual é, queridos? Quando ouvimos essas palavras de Paulo, falando da unidade do corpo, queridos, a igreja é linda. Eu sempre fico entusiasmado quando eu vejo uma igreja linda. Uma igreja que minimamente vai se ajustando a esses princípios. E a gente vai vendo os irmãos cuidando uns dos outros, os irmãos orando, os irmãos se corresponsabilizando, os irmãos tendo apreço uns pelos outros. Eu já ouvi algumas expressões aqui que eu me alegrei.
Algumas expressões de alguns irmãos, por exemplo, dizendo, evitando fazer comentários. Às vezes surge uma situação a respeito de um determinado fato, irmãos que evitam fazer comentários da vida de um determinado irmão. Como isso me alegra, irmão? Você vê o zelo ali, o zelo de não falar do seu irmão, o zelo de não difamar do seu irmão. Que coisa boa! Eu vi, por exemplo, nós fizemos recentemente uma campanha para levantarmos aqui oferta para construir esse púlpito, enfim. Na verdade, pouca gente ofertou. Mas eu me alegrei muito com os poucos que ofertaram. Porque eu vi irmãos que eu sei, que ofertaram do pouco que tem com muita alegria. Que bênção, irmãos! É uma bênção! Eu me alegro quando eu vejo, por exemplo, meninos que passam um dia do trabalho, na faculdade, e têm o zelo de se colocar à disposição para serem ministrados, para aprender a palavra de Deus. Isso me alegra, irmãos. É por aqui que nós devemos seguir, queridos. É por aqui. Nos comprometendo uns com os outros, zelando uns dos outros. Cristo te salvou. Ele agora nos conclama que nós nos corresponsabilizemos como seu corpo. E aqui hoje é o que nós mais uma vez faremos em aliança diante de Deus. Amém, queridos?